Saudações, caminhantes! Vamos seguir então para a segunda parte da nossa aula sobre a meditação, onde vou apresentar as técnicas de meditação. Como dito anteriormente, de forma geral, a meditação vai usar a respiração como um eixo central. Portanto, independente da técnica, nós vamos procurar sempre estar conscientes da nossa respiração. Algumas técnicas usam respiração natural, outras a respiração controlada. Algumas técnicas não usam imagens mentais e outras usam imaginação. Algumas técnicas que eu vou apresentar são taoístas e outras são de outras vertentes. Mas a ideia é trazer uma variedade grande de técnicas para que qualquer tipo de pessoa possa se interessar por alguma delas e praticá-las. De forma geral, nas técnicas a gente vai procurar estar com a coluna ereta, com a língua tocando o céu da boca. Isso ajuda num circuito que nós vamos explicar no próximo vídeo, que é a órbita microcósmica. Existe um canal na região da frente do corpo que se encerra na língua. Existe um canal que passa pela região posterior do corpo e se encerra no céu da boca. Tocando a língua no céu da boca, a gente conecta esses dois canais e forma uma órbita. Mas não vamos entrar nisso agora. Apenas lembre-se de tocar a língua no céu da boca, relaxar os músculos maxilares. A primeira técnica que vamos estudar é o Xin Jai Fa. Xin Jai Fa significa método de purificação do coração. É uma técnica taoísta que é muito bem explicada em detalhes no livro Meditação Taoísta, do Wu Ji-Chan, um mestre taoísta que veio para o Brasil difundir o taoísmo. Na verdade, qualquer assunto que a gente queira saber sobre taoísmo, o Wu Ji-Chan é uma ótima referência, porque ele traduz os textos e traz as informações, primeiro, como um praticante, e segundo, diretamente do mandarim para o português. Porque a tradução do mandarim é uma coisa que gera muita confusão. Então, principalmente muitos livros que chegam traduzidos para o Ocidente, chegam traduzidos por pessoas que não têm entendimento sobre taoísmo, entendimento sobre os assuntos taoístas. Então a tradução muitas vezes é realmente falha em vários pontos. Neste caso, as traduções do Mestre Wu são traduções de um taoísta que traduziu direto do mandarim para o português. Então é uma referência muito boa. Nesse livro ele comenta sobre o método do Xin Jai Fa e também sobre o Tratado sobre Sentar e Esquecer, que é um texto um pouco mais antigo. O método do Xin Jai Fa é muito simples. Você se senta com a coluna ereta em alguma posição que você sinta que vai poder ficar por uma quantidade legal de tempo, ou seja, ele comenta da postura de lótus, que é com os pés sobre as coxas, a postura de semilótus, um pé no cóccix e o outro nas coxas. Se você pratica yoga ou tem familiaridade com essas posturas por algum motivo, você pode utilizá-las. Se não, eu recomendo você sentar numa cadeira sem ou com encosto. Se a gente senta na borda da cadeira, é mais fácil da gente manter a coluna ereta. Quando a gente encosta as costas no encosto da cadeira, geralmente a nossa coluna fica arqueada e isso atrapalha o fluxo dessa órbita microcósmica. Então, se possível, sentar na cadeira, de preferência na ponta da cadeira, deixando o peso recair sobre nossos glúteos e manter a coluna ereta. O Xin Jai Fa consiste em respirar e unificar Shan e Qi. Para isso, basicamente, vamos respirar naturalmente e manter a nossa atenção na respiração. Muitas coisas vão acontecer ao seu redor, os barulhos, seja na cidade ou no campo. Vocês podem ouvir aqui que temos muitos barulhos. O seu corpo pode sentir vibrações, coceira, formigamento, descargas de energia. Mantenha-se o mais imóvel e centrado possível. Você pode sentir tudo aquilo e perceber aquelas sensações, mas mantenha-se centrado na sua respiração. Se você se desconecta e vai coçar e vai pensar que barulho é aquele, tudo, sempre volte para a respiração. Evite se mover. Tire por esse tempo para ficar imóvel. Nesse método, a respiração é natural e não utilizaremos imaginação ativa, nenhum tipo de imagem mental. O método consiste simplesmente em estar conectado
a sua respiração até que você se torne a sua respiração. Então, haverão barulhos, haverão sensações corpóreas. Perceba tudo isso, mas não se agarre, não se volte para isso. Retorne sempre à sua respiração. Se você puder ter um horário e um local determinado para realizar a prática diariamente, melhor. Você pode iniciar com 5 minutos e estender gradativamente para 7, 10, 15, 20. Depende do quanto você já tem contato com meditação, você pode já iniciar com um tempo um pouco mais longo. Para ajudar a gente a manter a conexão com a respiração, uma possível técnica que Buddy Charn sugere é contar as expirações. Então você deixa a sua respiração natural e sempre que você expira, 1, 2, 3, até 10. Quando chega no 10, novamente 1, 2, 3, de 1 a 10 em todas as expirações. Se nesse meio tempo você perdeu a contagem, se esqueceu de qual era o número, volte para o 1. Se de repente você começa a pensar sobre um assunto e percebe que você esqueceu da respiração, volte para o 1. Se você passou do 10, volte para o 1. Qualquer coisa que acontecer, você simplesmente volta a observar a sua respiração e quando expirar, começa a contagem do 1. Isso ajuda a manter essa conexão com a respiração. Você pode também fazer sem a contagem, mas eu recomendo que inicialmente possa ser um recurso útil. Também contamos na expiração porque esse método tem a função de esvaziar o coração. E a expiração é o momento em que esvaziamos. Então, nos conectando à expiração pela contagem, estamos fortalecendo esse movimento de esvaziamento do coração. É apenas isso, é muito simples. Existem outros detalhes que são trazidos no livro, mas basicamente a técnica é essa. E aí você deve estar atento. Se você está saindo da prática, melhor do que entrando. De forma geral, você deve estar saindo melhor do que entrando. Se durante a prática você fica relutando muito, mas por que eu estou fazendo isso? Eu devia estar, sei lá, vendo um Netflix ou comendo um bolinho. Se isso está acontecendo durante sua prática e começa a tomar grandes proporções, interrompa. Em outro momento, pratique de novo. Não é preciso ter pressa, não é preciso ter ambição de chegar a qualquer lugar. É importante a repetição, porque o método é muito simples, ele só funciona a partir da repetição. Então, experimente e nos diga o que você achou aí. A segunda técnica taoísta que eu vou trazer para vocês é a meditação da água, que igualmente a primeira é extremamente simples, mas diferente da primeira, você utiliza a imaginação ativa. Então você vai estar conectado à sua respiração, concentrado à sua respiração, mas ao invés de manter apenas isso como atividade, você pode se imaginar como um barco vazio à deriva num rio. Essa imagem do barco vazio vem de um conto de Chuang Tzu, onde Chuang Tzu diz que um barco vazio que bata num outro barco, mesmo que o tripulante do outro barco seja uma pessoa raivosa, rancorosa, cheia de ira, ela não brigaria com um barco vazio. Então, nós podemos buscar ser como um barco vazio. Então, se alguém está contra a gente, se as coisas se voltam contra nós, é porque ainda não nos esvaziamos o suficiente. Essa é a ideia de Chuang Tzu, de que devemos ser como um barco vazio. A água é a virtude do céu que desce à terra. Por nos conectarmos à imagem da água, nós naturalmente entramos numa frequência harmoniosa. Então, imaginando a água, nós estaremos conectando-nos com essa força da água. Também podemos sentar próximos ao curso d'água ou uma fonte e sentar e ficar atentos ao som da água ou apenas imaginar o fluir das águas numa cachoeira, num rio. A imagem da água tende a ser harmonizante, benéfica. Então, nessa meditação, apenas sentamos, coluna ereta, língua no céu da boca, mantendo a conexão com a respiração. Usamos uma dessas imagens do barco vazio no rio, da corredeira das águas, do barulho da água.
para nos conectar às virtudes da água. A terceira meditação taoísta que eu quero trazer é um pouco mais detalhada, ela tem mais etapas. Eu vou descrevê-las de forma rápida, para que possa ser reproduzida com mais calma por vocês. É a meditação do sorriso interno. Basicamente, os taoístas, nossos órgãos são a vida. Nossos membros, nossos sentidos, todos os outros recursos são formas dos órgãos interagirem com o exterior. Mas a vida está nos órgãos, eles estão trabalhando ininterruptamente desde que nascemos, desde antes de nascermos, desde que fomos gerados no ventre de nossas mães, para nos manter vivos. E muitas vezes não retribuímos todo esse trabalho, todo esse valor que eles geram para nós em vida. Muito pelo contrário, muitas vezes nós sobrecarregamos e utilizamos nossos órgãos de forma agressiva. Essa técnica é muito simples, ela consiste em se conectar e sorrir para cada órgão, mas isso de uma forma determinada. Esse sorriso acontece com os olhos primeiro e com a boca. Os olhos, como manifestação do espírito, expressam nosso ser. Quando alguém te olha com fúria, você reconhece. Quando alguém te olha com carinho, com ternura, com um sorriso, você reconhece. Então, sorrindo com os olhos, estamos despertando nosso sistema nervoso parasimpático, que vai ajudar a gente a desacelerar e relaxar. Podemos iniciar respirando abdominalmente, para mobilizar a energia no ventre e no tórax, mobilizando já a energia relacionada aos órgãos. Então você sente a barriga se expandir na inspiração e sente a barriga contrair na expiração. Isso pode ser um pouco mais fácil para quem já tem práticas com exercícios respiratórios. Depois de um tempo realizando essa respiração abdominal, vamos relaxar nossa coluna, movendo suavemente, procurando soltar os músculos ligados à coluna, e nos conectando à imagem da nossa coluna vertebral. Vamos sorrir com os olhos e com os cantos da boca, um sorriso sutil. Nos conectando à nossa coluna vertebral. A nossa coluna é o eixo do nosso corpo e está ligada a todas as outras partes do nosso corpo. É através dela que o nosso cérebro, por exemplo, se conecta a todo o corpo. Então é um grande órgão de conexão. Vamos sorrir internamente com a nossa coluna. Da coluna, seguimos para o coração. Podemos colocar as mãos em postura de prece ou mesmo cobrir o coração com as mãos. E vamos nos conectar com o coração. Podemos trazer a imagem mental do coração. E vamos sorrir com os nossos olhos e o canto de nossa boca para o nosso coração. Sorrindo para o nosso coração, trazemos a ele felicidade, alegria, amor incondicional. E o nosso coração também é um órgão de conexão. As veias e capilares atingem todo o nosso corpo. Então também estamos expandindo esse sentimento para todo o corpo. Depois de repousar alguns minutos sorrindo para o coração, descemos para o intestino delgado e vamos fazer movimentos circulares com as mãos, enquanto sorrimos e transmitimos alegria, felicidade e amor incondicional para o nosso intestino delgado. É um sorriso de agradecimento, desacelerando e relaxando o nosso corpo. Depois, trazer para o intestino, vamos levar essa energia para o baço e pâncreas e estômago. Estamos fazendo o ciclo de geração dos 5 elementos da medicina chinesa. Começamos com o fogo no coração e intestino delgado. Agora seguimos para a terra, baço, pâncreas e estômago. Vamos sorrir para o nosso baço, pâncreas e estômago. E podemos fazer movimentos circulares sobre o estômago. Sempre a víscera, no caso o estômago,
Como o espaço oco é um espaço de mais multiplicação de energia. Vamos levar essa energia de alegria, felicidade e amor para o nosso baço e estômago. Da terra, ligada a estes órgãos digestivos, seguimos para o metal, que é ligado aos pulmões, intestino grosso. Vamos levar as mãos aos pulmões, sorrir. Nos nossos pulmões. Podemos mobilizar essa energia através dos movimentos, sempre mantendo a atenção à respiração. Mas nesse momento, mais ainda porque estamos trabalhando diretamente os pulmões. Dos pulmões vamos para o intestino grosso. Do intestino grosso passamos aos rins, que estão na lombar, indo do metal, ligado ao pulmão e intestino grosso, para a água, ligada aos rins e à bexiga. Mantendo as mãos sobre os rins, vamos sorrir para os nossos rins. Podemos também mobilizar os rins. Todos esses movimentos de mobilização são opcionais. Nós podemos apenas repousar as mãos e usar a nossa mente, nos conectar aos órgãos e sorrir para eles, ou podemos mobilizá-los fisicamente. Experimente as duas coisas e veja o que te agrada mais. Dos rins seguimos para a bexiga. Colocar as mãos sobre a bexiga. E vamos sorrir para a nossa bexiga. Em seguida, seguimos para fígado, vesícula biliar, do lado direito do nosso corpo. O último elemento, a madeira. Todas essas movimentações estamos transmitindo a energia do coração para os órgãos. Então, a cada etapa, podemos imaginar a energia fluindo do coração para o órgão, no caso do coração para o fígado. E ao terminar, vamos levar as mãos sobre o Tantien inferior, que é abaixo do umbigo, onde repousa o nosso Jing, que é a reserva de vitalidade, na qual falamos no primeiro vídeo, ligada a todos os órgãos, mas principalmente aos rins, fortalecendo, através dessa mobilização, o nosso Jing. Então, uma versão acelerada da meditação, podemos tomar um tempo em cada órgão e estar atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, o que nos vem, o que vem à nossa mente quando estamos nos conectando a cada órgão, como cada um deles está, o que eles nos traz. Assim como quando sorrimos para alguém, a pessoa costuma nos sorrir de volta, e isso gera uma afinidade e uma facilidade para a gente estar trabalhando junto. Da mesma forma, estamos criando uma conexão de amizade com os nossos órgãos, que vai facilitar a gente trabalhar junto. Também é interessante ter uma noção básica, ao menos, da anatomia. Então, você pode, caso te interesse essa meditação, dar uma pesquisada sobre cada órgão, onde ele fica, qual é a forma dele, qual a aparência dele, para a gente poder ter essa imagem mental. Novamente usando aqui nessa meditação o princípio do I Tao Chi. O Chi segue a mente, o Chi segue a intenção, o Chi segue a imagem mental. À medida que a gente se conecta com cada órgão, o nosso Chi vai estar seguindo a nossa intenção e se direcionando para esse órgão. Essas foram as 3 meditações taoístas que eu gostaria de trazer nesse encontro. Vamos seguir agora para outras técnicas. Para quem é bem iniciante ou para quem quer avançar no controle respiratório, uma técnica que eu sempre recomendo é a respiração de 4 tempos ou respiração quadrada. Essa respiração consiste em contar um tempo e ter o mesmo tempo na inspiração, na retenção com os pulmões cheios, na expiração e na retenção com os pulmões vazios. Isso naturalmente vai equilibrar essas 4 fases da respiração.
e vai nos trazer um bom controle respiratório. Algumas pessoas sentem dificuldade em reter com o pulmão cheio, outras sentem dificuldade de esvaziar, outras de reter com o pulmão vazio. E nesse exercício vamos trabalhar todas as fases. Então, independente de qual seja a sua dificuldade, você vai ter que se deparar com ela e vai provavelmente avançar e melhorar nessas dificuldades. Então, novamente, muito simples, podemos botar as mãos na posição de meditação, com os dedos se tocando, ou apoiar as mãos nas pernas, coluna ereta, língua no céu da boca, maxilares relaxados. E vamos inspirar, reter, expirar, reter vazio. E repetindo esse ciclo. O tempo vai de acordo com a sua capacidade. Se você consegue fazer 4, 5 segundos, ótimo. Se consegue fazer 8, ótimo. Não faz diferença, não é quanto mais melhor. O importante é que você tenha um tempo que seja confortável, mas à medida que a prática avançar, a ideia é você conseguir mobilizar mais completamente. Então, quando você inspirar, procurar preencher bem os pulmões. Quando expirar, procurar esvaziar bem os pulmões e sempre engajando o abdômen. Então, a inspiração, ela começa por aqui. E o peito vai se enchendo. Ela começa pelo abdômen e vai enchendo todo o tórax. E a expiração começa esvaziando de cima, até esvaziar também a parte profunda do abdômen. Com o avanço na prática também, uma coisa que eu costumo fazer é contar através dos batimentos cardíacos. Então, eu conto 5, 7 batimentos para inspirar, 5, 7 batimentos para manter, 5 ou 7 batimentos para expirar. É uma outra forma também de fazer essa contagem. Essa técnica é bem simples e ela tem essa função de trabalhar a nossa respiração e manter a nossa atenção na respiração. É uma respiração controlada, diferente das outras técnicas que vínhamos fazendo até então. Vocês podem ver que em todas essas técnicas eu falei, mantenha a coluna ereta. Mais uma pergunta, você sabe quando a sua coluna está ereta, se ela está alinhada? Nós temos muitas vezes vícios de postura que nos desalinham para frente e para trás, arqueiam certas regiões da nossa coluna. E, como estamos acostumados a isso, muitas vezes estamos desalinhados e sentimos que estamos retos. Se eu estou acostumado a inclinar para frente, eu naturalmente vou estar inclinado para frente. Se alguém me alinha e coloca minha postura reta, a sensação é de que eu vou cair para trás. Então isso de estar com a coluna alinhada não é assim tão simples quanto parece, mas é possível ser trabalhado por uma meditação muito simples. Essa meditação já começa a adentrar um pouco no Qigong, que vai ser o assunto da próxima aula, mas eu sinto de trazê-la para quem já quiser ir trabalhando mais o físico junto com a meditação. É a meditação do Wu-Ji, é o Qigong do Wu-Ji. Lembram de Wu-Ji, o vazio supremo? É a postura física que representa o Wu-Ji. Basicamente você fica em pé, com os braços soltos ao lado do corpo, coluna alinhada, cabeça ereta e os joelhos levemente flexionados, para que o seu peso desça para as pernas. Iniciamos em pé normalmente, pés afastados na largura do quadril, mãos ao lado do corpo, com as axilas abertas, ou seja, as mãos vão ficar um pouquinho afastadas do corpo, e o joelho levemente flexionado. Você deve sentir o peso se deslocar para suas coxas, panturrilhas e pés. Quanto mais você sentir o peso nessas regiões, provavelmente estará mais correta a sua postura. Explicaremos melhor como isso funciona no próximo episódio, mas se você já quiser ir testando e se preparando para o que está por vir, inicie por essa técnica. Essas técnicas que eu falei até agora, tirando a postura em pé, se aproximam mais do que a gente tem como uma visão comum da meditação, sentado, respirando, apesar das variações que eu trouxe. Agora vamos falar sobre umas técnicas que envolvem a gente desautomatizar alguns movimentos. Uma técnica muito interessante é a meditação andando, que basicamente você vai caminhar, procurando estar o mais consciente do seu caminhar, de cada passo, de como o pé toca o chão, de como você se desloca. Então geralmente a gente faz isso
desacelerando ao máximo a caminhada e caminhando a um ritmo mais lento possível, como se você estivesse realmente em câmera lenta. Isso pode te fazer perceber novas coisas sobre o caminhar. Você também pode alterar a postura, dobrar mais os joelhos, estender mais as pernas, jogar o tronco para frente, jogar o tronco para trás. O importante é você trazer consciência para o presente e para o momento dessa caminhada. E fazendo em câmera lenta, você não vai ter opção. Você vai ter que estar muito consciente. Você vai perceber quantos músculos diferentes e como é complexo o equilíbrio do seu corpo enquanto você se desloca, apesar de que no dia a dia parece que você não está fazendo nada demais. Então vale experimentar também a caminhada zen. Você escolher um período do dia para fazer uma caminhada em câmera lenta. Se tiver um lugar natural, melhor ainda. Mas pode até ser dentro de casa, não tem problema. Qualquer pequeno trecho vira uma longa estrada se você caminhar bem lentamente. Outra técnica que serve para desautomatizar e pode ser muito útil para quem tem questões relacionadas à alimentação é você fazer da alimentação uma meditação. Então, na hora de se alimentar, você come bem gradualmente. Você pega o seu alimento, olha para o seu alimento, aproxima do seu rosto, sente o aroma desse alimento, come um pedaço, coloca ele na mesa, mastiga lentamente, sentindo cada mordida, sentindo a textura, sentindo o sabor. Isso chega a ser usado para realmente pessoas que têm questões ligadas à alimentação, questões psicológicas ligadas à alimentação, como compulsão alimentar ou até casos de obesidade. A ideia dessa técnica é, se você, por exemplo, tenta mudar sua alimentação e não consegue, ou se você tem compulsão alimentar, você não vai ter que se reprimir e se obrigar a não comer, porque isso geralmente explode em um momento e aí a pessoa come tudo que ela não comeu, ou até mais, então não costuma funcionar. Mas é um pouco do que eu falei lá atrás, você trazendo mais consciência no momento da alimentação, você vai naturalmente sentir quando você está satisfeito, perceber a qualidade dos alimentos que você está comendo, isso vai acontecer naturalmente. Então muitas vezes a pessoa simplesmente não reconhece esse processo de que, estou alimentado, ok, tenho aqui o alimento. E a pessoa não consegue mudar a alimentação porque ela come e não vê o que está comendo, como está comendo. Então é outro processo para desautomatizar a nossa alimentação. Você comer bem lentamente, sentindo cada mordida, cada pedaço, sentindo a cor, a aparência, o cheiro, o gosto do seu alimento. Uma dica, isso pode ser usado também para quem quer parar de fumar, viu? Só um adendo, né? Quem quer parar de fumar, experimenta fumar em meditação. Pega o cigarro, olha para o cigarro, cheira o cigarro, bota na boca, puxa sem acender, sente o gosto. E aí, para tudo que você estiver fazendo e a cada trago, você esteja plenamente consciente da fumaça entrando na sua boca, entrando na sua respiração. Vamos ver o que acontece. É uma técnica que eu já li como um bom método para parar de fumar fumando. Então a consciência pode nos trazer uma grande capacidade de tomar boas escolhas na nossa vida. E, assim como essas duas coisas que eu falei, qualquer coisa que você queira fazer de uma forma mais atenta, mais presente, você pode fazer lentamente ou num ritmo diferente do que você faz e tornar isso uma meditação. Uma outra meditação que me agrada muito é a meditação chamada Tatraka, meditação do olhar fixo. Essa meditação basicamente envolve você sentar, respirar e manter o seu olhar fixo. Pode ser num ponto, pode ser numa folha, pode ser numa planta. Eu gosto muito de usar a chama de uma vela. E nesse caso a ideia é você manter o olhar fixo, de preferência não piscar, mantendo a visão na chama da vela. Serve como uma purificação dos olhos e desenvolve muito a concentração, porque a sua mente vai ficar ali, fixada num ponto, e sempre que você se distrair, estiver pensando em outra coisa, olhar para outro lugar, você volta. Lembre-se que o Shan se manifesta nos olhos, nosso espírito se manifesta nos olhos. Então, assim como eles revelam como está nosso espírito, nós usando os olhos para manter o foco, também estamos trabalhando o centramento do nosso espírito. Tatraka é muito simples, é manter a visão fixa na chama da vela por 10, 15 minutos. Se você sente que isso não atrapalha a sua atenção,
Para medir o tempo, você pode colocar uma música que tenha a duração que você deseja. Então, se você acha uma música calma, de uma música apenas instrumental de 5 minutos, você coloca ela, faz sua meditação e quando ela encerrar, você já sabe que deu 5 minutos. Apenas se isso não for atrapalhar sua concentração. Outra forma de usar os sentidos para meditar é utilizando a audição. A audição é o nosso sentido mais passivo. Nós não temos como fechar os ouvidos ou escolher em qual direção nós olhamos, diferente dos olhos. Então a audição é um recurso que vai naturalmente nos trazer essa postura passiva, de relaxamento, de espera, mais internalizada. Nós podemos usar a audição. E isso contrasta com uma coisa que é comum, por exemplo. Mas os barulhos me atrapalham de meditar. Mas uma pessoa gritando alto me atrapalhou na meditação. Não necessariamente. Você pode incluir tudo na sua audição. Então, seja o som de um pássaro, seja uma britadeira distante fazendo uma obra, seja um carro que passa, não escolha, não julgue, apenas procure ouvir tudo que se apresenta. E você vai perceber que você consegue ouvir amplitudes cada vez maiores e sons cada vez mais variados que você ainda não estava ouvindo. Essa é uma outra forma. Estabeleça um tempo, sente-se coluna ereta, concentre-se na sua respiração e, mantendo esse foco na respiração, vá ouvindo todos os sons que estão ao seu redor. Então, resumidamente, temos aí Shinjai Fa, método de purificação do coração, a meditação da água, do barco vazio, da corrente de água, a meditação do sorriso interno, respiração de 4 tempos, Budia, postura do vazio supremo, meditação caminhando, meditação comendo, consciência plena na alimentação, Tatraka, o método da purificação da visão, e a meditação do ouvir. São 9 técnicas diferentes que vocês podem experimentar. Escolha uma delas, pratique e nos diga qual é o impacto, quais as dificuldades. Nós podemos dialogar sobre isso para poder aprofundar nossa experiência. Se você tem alguma técnica também que acha interessante, que não foi contemplada aqui, comente para a gente poder avaliar e trazer ela num próximo momento. Estamos abertos às suas opiniões e agradecemos a presença e a atenção de cada um que chegou até o final desse segundo episódio. Xexê!